Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Por que testemunhar? Bem, quando olhamos para o nosso guia de estudos, nós podemos perceber que durante essa semana, a pergunta que serviu como mola para o nosso estudo, por que testemunhar, ela tentou, o autor, o pastor Mark Finley, tentou responder essa pergunta. Devemos testemunhar porque o amor de Cristo tem que nos constranger, porque é um mandamento do Senhor Deus. Devemos testemunhar, porque quando testemunhamos, nós mesmos somos transformados à imagem e semelhança de Deus. Devemos testemunhar, porque o próprio plano eterno de Deus, que foi entrar em missão para poder salvar todas as pessoas, ele precisa nos alcançar, e quando o plano de Deus nos alcança, nós somos envolvidos nesse plano e temos um papel a desempenhar também na salvação de outras pessoas. Ou seja, o testemunho, ou a arte de testemunhar, o poder de testemunhar, não é uma opção para aquele que foi salvo pela graça de Cristo, mas é uma evidência de que a graça de Cristo realmente alcançou essa pessoa. Alguém que não vive os princípios de missão é alguém que ainda não nasceu de novo, alguém que não passou pelo novo nascimento em Cristo Jesus, porque o novo nascimento vai despertar no nosso coração o mesmo amor e o mesmo interesse pelas pessoas que Cristo Jesus teve. E esse amor fez com que Cristo Jesus estivesse disposto a morrer pelos pecadores. O mesmo tipo de amor tem que nos constranger e nos empurrar, nos impulsionar para a missão. É interessante que no nosso guia de estudos hoje, nós encontramos um texto do livro Atos dos Apóstolos, na página 105, onde Ellen White ela vai comentar o grande problema que a igreja cristã primitiva acabou enfrentando nos primeiros 20 anos. Logo depois que Cristo subiu ao céu, aliás, um pouquinho antes dele poder subir ao céu, Jesus falou aos seus discípulos, deu a ordem de que eles deveriam ir por todo o mundo e compartilhar o evangelho com todas as pessoas. Todas as raças, tribos, povos e nações, nada poderia ter sido mais específico. Aliás, em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus foi mais específico ainda. Ele disse que eles deveriam ir para Jerusalém e esperar até que do alto fossem revestidos de poder, e então eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, não tinha como ser mais específico do que isso. E Jesus foi dizendo, olha, vocês vão começar em Jerusalém, depois vão para o entorno de Jerusalém, a parte sul do país, depois vão por toda a Samaria e vão até os confins da terra. Cada tribo, língua, povo e nação tem que saber a respeito disso. Mas os discípulos foram para Jerusalém, esperaram para que o Espírito Santo viesse sobre eles. No dia do Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Cristo ao céu, o Espírito Santo veio sobre eles. Eles literalmente foram repletos do Espírito Santo de Deus. É bem verdade que nem todos estiveram dispostos a esperar pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Só abrindo aqui um parênteses, Paulo vai mencionar que cerca de 500 pessoas ouviram a ordem de Cristo Jesus, dizendo, vão para Jerusalém e esperem até que do alto sejais revestidos de poder. Cerca de 500 pessoas. No dia do Pentecostes, haviam 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo, orando, clamando, buscando o poder do Espírito Santo de Deus para poderem ir e testemunhar. Aonde foram as outras 380 pessoas, não faço a mínima ideia. O fato é que eles não estavam ali. Apenas 120 ficaram. Esses 120 agora são cheios do Espírito Santo, e Atos capítulo 2 vai mencionar que eles se levantam no poder do Espírito do Senhor, começam a pregar. O sermão de Pedro, que é transcrito por Lucas ali no livro de Atos, no capítulo 2, é um sermão pequeno, um sermão curto, um sermão ao ponto, que vai chamar o povo à responsabilidade pelos pecados que haviam cometido e vai apresentar Cristo Jesus como a única esperança de salvação da humanidade. Cerca de 3.000 pessoas naquele dia são batizadas e são acrescentadas ao número daqueles que creem. O número continua crescendo, mas você percebe que até Atos capítulo 13, tudo que está acontecendo em Jerusalém. Em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, mas está por ali. Até que o que vai acontecer com a chegada de Saulo de Tarso, que é um perseguidor da igreja, esse indivíduo começa uma perseguição tão intensa em Jerusalém que, por causa da perseguição agora, os indivíduos acabam
saindo de Jerusalém, os apóstolos acabam saindo de Jerusalém e vão pregar em outros lugares, em outras partes. O evangelho começa a alcançar outros pontos, mas cerca de 20 anos foram gastos no trabalho só em Jerusalém. Os indivíduos não queriam sair dali de Jerusalém. Eles tinham construído uma igreja sólida em Jerusalém. Um irmão do Senhor, que era Tiago, era pastor dessa mesma igreja. Os apóstolos estavam todos por ali. Tinha muita gente religiosa circulando por Jerusalém. Era mais fácil pregar ali do que ir para povos pagãos, gente que não tinha conhecimento da palavra de Deus, gente que não tinha conhecimento do próprio Senhor. Nessa perspectiva, o que a gente vai descobrindo é que eles ficaram centralizados dentro de si mesmos. E isso trouxe uma preocupação no coração de Deus. E Deus permitiu que a perseguição viesse sobre a igreja em Jerusalém para que eles saíssem da sua área de conforto e pudessem ir até as nações do mundo. É bem verdade que foi nessa altura, diz a tradição cristã, que os discípulos pegaram o mapa do seu mundo conhecido e, usando uma técnica, qual foi a técnica que eles usaram? Eles foram descobrir quais foram as línguas, os idiomas, os dialetos que o Espírito Santo tinha dado a eles a capacidade de falar ali no Pentecostes. Baseado na língua que eles haviam recebido do Espírito Santo, eles dividiram o mapa entre si, o mapa do mundo, e saíram cada um para as suas regiões para poder pregar o Evangelho. E esses apóstolos acabaram pregando em todo o mundo conhecido. Paulo vai mencionar que ainda nos seus dias o Império Romano como um todo já havia recebido a presença de crentes pregando do Evangelho de Cristo Jesus e as pessoas estavam se entregando a ele. Mas para isso a perseguição teve que impulsionar os cristãos a poderem cumprir a grande comissão de Cristo. A grande pergunta que fica para nós, é a pergunta que vai terminar o nosso guia de estudos hoje, o que é que vai precisar acontecer para que eu e você deixemos a nossa zona de conforto e sejamos fiéis a Deus e ao seu chamado para podermos testemunhar de Deus? Eu espero que não tenhamos que passar pela mesma experiência de perseguição. Nós estamos agora, por exemplo, vivendo um momento sem precedentes na história mundial, quando um vírus, o Covid-19, está colocando o mundo de joelhos. Já faz mais de 3 meses que as igrejas estão fechadas aqui no estado de São Paulo. E a gente não tem a possibilidade de poder cultuar a Deus. Está acontecendo agora um processo de abertura, mas todos estão com medo de poder voltar, porque as pessoas continuam morrendo às centenas. Enquanto eu estou gravando essa lição, para você ter uma ideia, os números estão rondando cerca de 1.000 pessoas que morrem todos os dias por causa dele. E apesar disso ser uma crise sem precedentes dentro do nosso mundo moderno, essa crise tem feito com que muitas pessoas testemunhem de Cristo como não faziam antes, através das redes sociais, através de lives que têm sido feitas, onde o Evangelho de Cristo tem sido pregado. Muita gente tem, de alguma maneira, conseguido dar um passo no sentido de testemunhar por causa de uma crise. E muitos outros, por causa da crise, têm se sentido atraídos para poder ouvir. Então, eu só espero que não tenhamos que passar por situações mais complexas do que essa para que estejamos dispostos a testemunhar. Por que testemunhar? Eu espero que a resposta a essa pergunta tenha ficado bem clara no seu coração, enquanto vamos crescendo no estudo a respeito da missão de Deus, como é que ela vai ser cumprida aqui no nosso planeta e qual é o papel que devemos desempenhar dentro dessa missão de Deus. Esse trimestre promete. Mas eu quero nesse momento orar a Deus pedindo para que Ele tenha misericórdia de nós, para que tenhamos a possibilidade de poder amar sem qualquer tipo de constrangimento e ao mesmo tempo de pregar esse evangelho em boas circunstâncias, para que não tenhamos que fazer isso embaixo da perseguição, embaixo do fogo cruzado. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por Tua palavra, obrigado pelo Teu amor que foi sem limites, sem precedentes. Ajuda-nos a podermos testemunhar de Ti, independente das circunstâncias, mas que o façamos em tempos de paz, para que não tenhamos que fazer em tempos de guerra, em tempos de crise. Nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição, e você?